Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Francisco, sou professor aqui no Centro Universitário UVES, na área de tecnologia, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as nossas avaliações online. O que vai acontecer? As nossas avaliações elas vão ser feitas, vão ser aplicadas através do Google Sala de Aula ou do Google Classroom, como a maioria dos professores conhece aí. A ferramenta ela oferece a oportunidade de integração com o Google Forms. Sendo assim, a gente consegue aplicar questionários de forma automática e questionários também com atribuição de nota. Então, através do próprio Google Classroom, eu consigo criar avaliações e atribuir notas para essas avaliações e aplicar para os próprios alunos que podem fazer tudo isso de casa. No final de tudo, a gente pode atribuir um feedback para esses alunos, enviar automaticamente as notas por e-mail. É o que eu vou mostrar para vocês aqui através de um tutorial que eu fiz para ajudar as pessoas que ainda estão tendo dificuldade em trabalhar com a ferramenta. Tá? Então, vamos para a prática, vamos pôr a mão na massa, espero que gostem. Então, pessoal, estou aqui no computador para a gente ver de forma prática como fazer a nossa avaliação online de forma simples e rápida, utilizando o Google Classroom como ferramenta. Estou aqui com o meu Google Classroom aberto já no navegador. Criei uma turma de demonstração para que a gente possa ver isso de uma forma mais simples. Tá? Então, estou aqui com a minha turma aberta. Essa é a tradicional tela do mural, que todo mundo já conhece, onde vocês conseguem postar material, vocês conseguem postar avisos e outras coisas mais que vocês acharem necessárias para os alunos. Aqui dentro do meu Classroom eu tenho também uma guia chamada Atividades. Quando eu clico nessa guia atividade, ele lista para mim todas as atividades que estão disponíveis para os alunos. Atividades essa que eu, como professor, criei. Ou eu posso criar uma atividade nova. Como eu não tenho nenhuma aqui, ele não me mostra as atividades disponíveis. Quando eu clicar no botão Criar, ele vai me dar todas essas opções. Então tem duas opções de atividade. Uma atividade, que é normal, sem questionário, e eu tenho uma outra atividade onde eu posso aplicar um teste, aplicar um questionário vinculado a essa atividade. Quando eu escolho essa opção atividade com teste, ele vai vincular para mim um formulário do Google Forms. Então, a partir daí, eu tenho duas ferramentas do Google trabalhando em parceria, funcionando de forma integrada, que é o nosso Google Classroom, que a gente já está logado nele, e o nosso Google Formulários, que a gente já vai ver como a gente vai configurar esse teste lá. Cliquei aqui em atividade com teste e ele abre aqui para mim o menu inicial de configuração do nosso teste. Vou dar um título aqui para esse teste, chamar ele de avaliação online. Aqui vou colar algumas instruções para que os alunos possam ver antes de fazer o teste. E notem o seguinte, falei para vocês que esse teste está vinculado com o formulário da outra ferramenta do Google, que é o Google Forms. Então isso acontece de forma automática. Então aqui eu já tenho um blank quiz, que é o nosso formulário, o nosso questionário em branco do Google. Se eu clicar aqui em cima da palavra blank quiz, ele vai abrir para mim, aqui na outra guia, um formulário em branco do Google Forms. Então, primeiro, posso configurar o título, vou chamar de avaliação online, o mesmo título que eu coloquei lá na minha atividade. Caso vocês achem necessário, vocês podem colocar uma descrição para esse formulário, para que o aluno consiga ver mais uma vez do que se trata ou alguma orientação de como ele deve preencher esse formulário. Tá? Vou colar aqui as mesmas orientações que eu tinha colocado na atividade. E notem que ele já traz uma questão pré-configurada aqui. Tá? Uma questão sem título e com uma opção em branco. Vou editar, basta clicar aqui em cima, apagar e colocar aqui o enunciado da minha primeira questão. Vou copiar aqui de umas questões que eu tenho no Word e vou colar aqui no meu questionário. Então aqui eu já tenho o enunciado da questão colado. Para a gente não precisar ficar configurando uma por uma das respostas, eu posso vir aqui opção 1 e escrever o texto que eu quero que apareça na opção 1. Ou eu posso fazer isso aqui, copiar aqui a partir da letra A até a letra E. Notem o seguinte, que vocês têm que selecionar só o texto que vai ser copiado, senão vai ficar uma bagunça lá.
E quando eu colar, ele já vai criar para mim as opções. Letra A, hexadecimal, letra B, decimal, letra C, quântico, letra D, octal e letra E, binário. Tá? Então ele já cria todas as opções para mim. Então já tenho o enunciado da questão e tenho as alternativas para essa questão. Tá? Aqui do lado eu posso escolher se essas questões vão ser de múltipla escolha, se vão ser uma caixa de seleção, se o aluno vai precisar digitar um texto para as questões aí que não são de múltipla escolha, então vocês podem escolher a opção parágrafo. Já já a gente vai ver de forma simples como fazer isso. Tá? Então aqui eu já tenho a minha questão configurada, já tenho as alternativas da questão configurada. Basta que eu marque essa opção como obrigatória. Então a partir daí o aluno não vai conseguir avançar, ele não vai conseguir enviar o teste se ele não tiver feito essa questão. Então é importante que a questão esteja marcada como obrigatória. Uma outra opção que fica disponível aqui no Google Forms para a gente, quando a gente cria atividade lá pelo Classroom, é a chave de resposta. O que é essa chave de resposta? Quando eu clicar nela, eu posso escolher qual das alternativas que eu tenho disponível aqui são é a alternativa correta. Tá? Então eu vou voltar aqui, ó. Letra E, binário, é a minha alternativa correta. Então eu vou clicar em cima de binário e ele já marca essa resposta como a resposta correta. E isso fica disponível só para a gente que é professor. Eu posso também adicionar um feedback da resposta. Quando eu clico nessa opção adicionar feedback da resposta, o que acontece? Eu posso digitar um texto para as respostas que estão incorretas. Então vocês podem criar um textinho aí para que quando o aluno responda incorretamente apareça um feedback para ele. Coloquei um texto simples aqui, resposta incorreta, e aqui do lado, se eu clicar, vocês podem digitar um outro texto, dar um outro feedback para as respostas corretas. Pronto, agora eu tenho os dois textos configurados, para a resposta incorreta e o texto para a resposta correta. Posso visualizar os dois e editar os dois aqui, clicando nessas abas na esquerda e na direita. Salvo, e aqui eu já tenho os dois feedbacks configurados e a resposta certa marcada. Basta eu clicar aqui em concluído. Tá? Antes de clicar em concluído, tem essa outra opção que eu esqueci, que é a opção referente à pontuação. Posso dizer quantos pontos essa questão vai valer. Tá? Então eu vou colocar aqui 1 ponto, significa que a minha questão vai valer 1 ponto. Aí sim eu posso clicar em concluir. Agora a minha questão já está configurada com o enunciado, com as alternativas, com a chave de resposta e com a opção obrigatório marcada. Como é que eu faço para criar uma nova questão nesse formulário? É bem simples. Aqui do lado eu tenho essa caixinha de ferramentas, onde eu posso adicionar pergunta, aqui nesse botãozinho que tem um símbolozinho de adição. Então vou clicar nesse símbolo e ele cria aqui embaixo para mim uma outra pergunta. Vou pegar novamente uma pergunta daqui. Vou colar aqui o enunciado. Caso vocês queiram adicionar uma imagem ou adicionar um texto reflexivo, alguma coisa do tipo, vocês conseguem também fazer isso de forma simples. Para adicionar uma imagem no enunciado, na questão, aqui eu tenho essa opção do lado. Basta vocês clicarem e escolherem a imagem. Tá? Como essa questão não tem imagem, vou seguir copiando no mesmo formato da outra. Colei aqui, já tenho as alternativas. Vou criar uma chave de acesso. Vou dizer qual a questão correta. Então vou marcar aqui letra B, a correta. E adicionar os feedbacks. Resposta incorreta e o outro feedback para a resposta correta. Salvei. Vou dizer que essa questão vale também 1 ponto. E vou marcar como questão concluída. Vou dar mais um exemplo aqui agora para as questões que forem necessários que o aluno interaja de forma escrita, né? Para as questões em que ele vai precisar escrever alguma coisa. Vou criar aqui uma pergunta, como não tem lá no meu texto. Então aqui
colei o texto de enunciado de uma questão em que o aluno vai precisar responder a questão de forma escrita. Então, ao invés de questão de múltipla escolha, vou colocar aqui como parágrafo. Então, o aluno vai ter disponível para ele um espaço para que ele possa digitar uma resposta longa. Se essa resposta fosse uma resposta menor, eu podia escolher essa opção resposta curta, mas vou deixar aqui configurado como parágrafo. Vou definir a chave de resposta. Nessa chave de resposta eu defino a quantidade de pontos em que essa questão vai valer para o aluno. Então vou colocar aqui a questão como valendo 2 pontos, já que é uma questão maior. Concluído. Vou marcar como obrigatório. Não posso esquecer de marcar as questões como obrigatórias. Vou marcar outra que eu tinha esquecido. A partir de agora eu tenho as minhas 3 questões configuradas, duas delas sendo questões de múltipla escolha e outra uma questão em que o aluno vai precisar interagir de forma escrita. Todas estão como questões obrigatórias. Então já tenho meu questionário configurado. Agora o que a gente precisa fazer? O que a gente tem disponível aqui para a gente? Tá? Vocês podem a qualquer momento configurar aqui também o título desse questionário, tá? Aqui a gente tem o título do questionário que o aluno vai visualizar. Aqui esse título é o que nós, professores, podemos visualizar depois. Então vou colocar aqui também como avaliação online. Aqui nessa paleta eu posso modificar aspectos referentes ao visual do meu formulário. Então aqui eu posso mudar a cor do formulário, posso aplicar tipografia de fonte, aqui cor do plano de fundo, se eu quero de uma cor diferente, o estilo de fonte. Particularmente eu não gosto muito de mexer nessas opções, porque eu configuro a cor do tema no máximo para não ficar algo muito bagunçado. Mas caso vocês queiram, vocês podem escolher aqui as configurações de fonte, cor de plano de fundo, tema, uma imagem para cabeçalho, aí fica a critério de vocês. Nesse olhinho aqui eu consigo visualizar como está ficando o meu formulário. Já já a gente vai fazer isso. O que eu quero que a gente veja agora são as opções de configuração desse formulário em específico. Vou clicar aqui nessa engrenagem e ele vai me mostrar as configurações iniciais. Coletar e-mail. Preciso coletar o e-mail das pessoas? O nosso Google Classroom já vai estar coletando esses e-mails, então a gente não precisa fazer isso agora. Essa outra opção, é necessário fazer login. Então o que está falando aqui? Restringir usuários em Centro Universitário UVES das organizações confiáveis. Então não quero restringir esse formulário só para os usuários da UVES. Então eu desmarco essa opção. E aqui tem 2 outras opções que também são importantes. Editar após envio. Essa opção não deve ficar marcada porque senão o aluno vai conseguir editar essa resposta depois que ele enviar. E aqui também não pode ver os gráficos de sumário. Nessa outra aba aqui, apresentação, eu tenho aqui as configurações de como esse formulário vai ser apresentado para o usuário final. Então, quero mostrar uma barra de progresso, para à medida que ele for concluindo as questões, essa barra de progresso vai me dizendo quanto falta para terminar esse formulário. Então, caso achem necessário, coloquem. Embaralhar a ordem das perguntas significa que toda vez que o aluno abrir esse formulário, o próprio Google Forms vai fazer o trabalho de embaralhar as questões. Então, se eu tenho 10 questões, essas questões vão ficar embaralhadas e se tiver vários alunos fazendo ao mesmo tempo no mesmo ambiente, eles não vão conseguir ficar olhando a resposta um do outro, porque vai vir questões em ordens diferentes para cada um deles. Mostrar o link para enviar a outra pessoa, essa opção eu aconselho que fique sempre desmarcada, porque aí os alunos não vão conseguir, se ela tiver marcada, os alunos vão conseguir enviar o link para outros colegas desse formulário. Então, não é aconselhável deixar esse link à amostra para os usuários poderem enviar uns para os outros. Mensagem de confirmação. Essa mensagem ela vai ser exibida quando o aluno finalizar o teste. Então, vou colocar aqui. E por último, a gente tem a opção testes. O que tem nessa opção testes? Quando eu crio o formulário a partir do Google Classroom, como a gente fez aqui,
automaticamente ele já marca essa opção criar teste, que aí vai liberar para que eu possa colocar nota, todo aquele processo que a gente já fez lá atrás. Essa opção aqui, opções de teste, ela funciona basicamente para quem tem Chromebook. Como a gente não tem esses Chromebooks configurados na instituição, ela não vai estar disponível, mas seria basicamente uma opção de bloqueio de abas para que o aluno não consiga sair daquela aba específica. Liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. Indico que marquem essa opção posteriormente depois da revisão manual. Por quê? Porque se eu deixar imediatamente após o envio, assim que o aluno concluir o envio da avaliação, ele vai receber no e-mail dele um resumo dessas notas. Então, como as avaliações precisam ser corrigidas pelo professor, vamos deixar isso aqui para ser feito posteriormente, depois da revisão manual. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, perguntas corretas e os valores. Então, deixo essas 3 opções marcadas aqui. Eles vão conseguir ver o valor de cada questão, as respostas corretas e as respostas erradas. Então, está configurado aqui o meu formulário, né, já com todas as opções geral, apresentação e testes. Vou desmarcar essa opção, coletar endereço de e-mail. E vou clicar aqui no botão salvar. A partir do momento que eu salvei, meu formulário já está configurado. Aqui eu tenho 4 pontos total, a minha prova está valendo. E eu já posso liberar essa atividade para os alunos, tá? Então, à medida que eu vou alterando as coisas aqui, o próprio Google Forms já vai salvando isso para a gente. Aqui eu tenho, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Se eu voltar aqui para o meu teste no Google Classroom, eu consigo finalizar agora a nossa edição da atividade online, tá? O último detalhe que eu vou configurar aqui é a data de entrega, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, para sexta-feira, dia 29 de maio, e a hora eu coloco aqui 23h59. Basta eu clicar na opção criar atividade. Pronto, cliquei na opção criar atividade e agora a atividade já está disponível aqui para os alunos poderem responder, tá? Então todos os alunos que estão cadastrados no meu Google Classroom já acabaram de receber um e-mail avisando para eles que tem uma atividade, que tem uma avaliação disponível com as instruções que eu coloquei e vai dar a opção para eles responderem aquele formulário. Vocês podem clicar aqui, vocês vão ver tudo que vocês configuraram aqui. Então aqui a gente tem nosso formulário, aqui a gente tem a descrição, quantos alunos já entregaram, quantos alunos ainda não entregaram, e basicamente é isso. À medida que os alunos forem entregando, vocês vão conseguindo acompanhar isso aqui de uma forma visual, bem simples e bem rápida, tá?